Olá, queridos. Continuamos aqui nessa nossa conexão, na segunda parte, e vamos falar no nosso programa em paralelo com a Torá sobre Pesach Sheni. Pesach Sheni é o segundo Pesach, e esse Pesach aconteceu um ano depois do primeiro Pesach e passou a ser comemorado um mês depois, dias depois, todos os anos. E esse é um momento muito importante que talvez muitos de vocês não tenham ouvido falar antes, ou não tenham o hábito de celebrar, ou de comer um pedaço de matzá, como segue a Alahot, as nossas leis judaicas. Mas a gente reservou um pedaço desse programa, essa segunda parte, para falar um pouco sobre o Pesach Sheni, para a gente entender o quão grande é a mensagem que a Parashá Be'ar e o Pesach Sheni deixam para a gente. Então vamos lá. O segundo Pesach tem a ver com uma conexão de segunda chance. Segunda chance não é a segunda chance para você fazer seder. É a segunda chance para tudo. O que isso nos ensina é que nós precisamos entender o quão generoso, grandioso é o Criador, a ponto de nos dar sempre uma nova chance. Assim como rege a história, os Kohanim que tinham tido contato com energia de morte, ou algumas pessoas que por alguma razão não estiveram presentes no Pesach no seu momento original, momento regular, elas tiveram direito a um Pesach Sheni. E o que isso nos ensina é que sempre a gente tem uma forma de continuar seguindo as leis do Criador. As próprias leis do Criador criaram um modelo perfeito, uma estrutura perfeita para permitir a gente seguir as suas leis. E Pesach Sheni fala muito isso pra gente. O Pesach Sheni, o segundo Pesach, assim como aqueles que não puderam estar no primeiro Pesach tiveram a oportunidade de ter o segundo, a gente sempre tem a oportunidade de melhorar, de corrigir, de refazer. E a gente precisa lembrar que por que a gente está aqui? A gente está aqui para melhorar. A gente está aqui para melhorar o que nós somos, para melhorar o que nós representamos, o que viemos, do jeito que viemos. E aí, eu queria compartilhar com vocês uma história muito interessante que explica muitas vezes a importância da gente ter cuidado nas nossas ações, definições, nas nossas palavras, as consequências e o peso disso, mas a oportunidade sempre existe para consertar, para recriar. Havia um sábio que ia de cidade em cidade e quando ele chegava, esse tzadik, esse rabino, esse justo, ensinava sobre Torá, ensinava as alahot, ensinava a reza. E um dia ele chegou numa cidade e enquanto ele estava dando os ensinamentos dele, ele viu que tinham dois cozinheiros que estavam preparando e iriam preparar o frango, uma galinha para o jantar de algumas horas depois. Eles estavam discutindo se aquela galinha era ou não kasher.
E aí, claro que um deles falou, bom, a gente tem um sábio aqui, se a gente está na dúvida, vamos. Ele vai definir se aquela galinha é ou não caché. E aí eles se aproximaram com a galinha na mão, olharam para o rabino e falaram assim, olha, está acontecendo isso, 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 isso. E a resposta do sábio foi o seguinte, não, quem vai dizer se essa galinha é caché ou não é o Moisés. E ele apontou para um homem com figuras de um menino que tinha 33 anos e era um vegetal. Vivia numa cadeira de rodas, não falava, não andava, não se movia. E ele era um vegetal desde que nasceu. E aí as pessoas olharam, nossa, que coisa desagradável, né? Talvez ele não saiba que ele não fala, não interage, mas ele está vendo que é um cadeirante, que é uma pessoa que não tem comunicação, e ele, como é que ela vai dizer que a galinha é caché? E aí ele olhou e falou, Moisés, por favor, se esforça, vem até aqui e diz se a galinha é caché ou não é caché. E aí aquele rapaz que nunca havia andado, nunca havia falado, nunca, na vida, os pais ali do lado, abismados, levantou da cadeira, com muita dificuldade, porque não tinha mobilidade, né? Mas foi ali se arrastando e tal, todo mundo querendo ajudar ele para ele não cair. E ele se aproximou, deu alguns poucos passos, olhou para a galinha, levantou a galinha, examinou a galinha com cuidado e falou, olhou e falou duas palavras, é caché. E todo mundo, oh, nossa, o tzadik trouxe um milagre para a cidade. E aí Moshe voltou, sentou na cadeira e morreu. E aí a família, aquele misto de uma alegria imediata e uma tristeza sem fim, porque agora ele já... Antes ele era um vegetal e vivia ali na vida dele, doente, privado de tudo, mas ele estava ali, existia um sorriso, uma interação, e agora ele tinha ido de vez. E aí as pessoas perguntam para ele, o que aconteceu? A mãe sai correndo, poxa, o que houve? O que você fez? O que aconteceu com ele? O que o Criador fez? Aí ele falou, no jantar eu vou explicar. E aí passou algumas horas, eles sentaram para jantar, a galinha ficou pronta, começaram a comer. E no jantar ele explicou que o Moshe, numa outra vida, tinha sido um excelente judeu, botava tefilim, estudava a Torá, cumpria as alahot, fazia tudo, foi um bom filho, um bom pai, um bom marido, um bom avô. Mas num dia, ele desprezou uma galinha porque ele teve pouco cuidado e ele disse, essa galinha não é caché. E ele desprezou a galinha. E aí quando ele chegou no céu, lá na hora do julgamento, o Criador falou para ele, olha, você vai ter que voltar. Mas por que? Eu sempre fui um bom homem, sempre fui um bom judeu, eu rezei, eu fiz tudo. Aí ele falou, lembra do episódio que você desprezou a galinha e tal? Pois é, aquela galinha era caché. E você impediu que aquele animal cumprisse a missão dele, que era servir de alimento para um judeu. E você vai ter que resolver isso. Aí ele falou, mas como é que eu vou voltar? E aí, a chance de eu voltar e fazer muito mais coisa errada, até que eu possa ter a chance de aprender a fazer a kasherut, as regras, tudo de novo. Aí ele falou, não, fica tranquilo, o Criador sempre tem uma forma correta de ter uma segunda chance para você resolver isso. E aí a explicação da história. E o que a gente aprende dessa história são duas coisas básicas. Além de todos os ensinamentos que existem por trás de tudo que envolve a Torá, as alahot, as leis, e tudo que a gente estuda, Zohar, Talmud. Mas confia no Criador, confia que se você vai ficar um tempo sem plantar, sem colher, sem cultivar, vai ter comida. Confia que se você fizer coisa errada,
o Criador vai te dar a chance de corrigir. Mas tenta não errar, porque às vezes a correção é dolorosa. Dolorosa para você, dolorosa para quem vive em volta. Então a gente tem que ter cuidado com o que faz, cuidado com o que fala. A gente precisa melhorar o nosso tempo de dedicação para o que a gente sabe que é certo, para sobrar menos tempo para o que possa levar a gente a fazer coisas erradas. Mas mesmo assim, se você comete uma coisa e você sabe que está errado, o primeiro princípio é reconhecer. O segundo é se arrepender, para não fazer de novo. E o que dá força para isso é: fica tranquilo, o Criador vai dar uma segunda chance de você resolver, de você corrigir, de você ajustar, de você botar ordem naquilo que está em caos. A outra lição, e eu resolvi falar sobre essa porção muito especial, é o seguinte: para gente, família que fica, por mais que uma pessoa estivesse sofrendo, ela estava com a gente. Egoisticamente, a gente quer que ela continue, mas nem sempre é o melhor para ela. A grande verdade é que se alguém viver 120 anos, a gente ainda vai achar que é pouco. Principalmente alguém que a gente gosta, alguém que a gente ame. Essa semana, como muitos de vocês sabem, seguramente muitos de vocês não souberam, a gente perdeu uma pessoa muito especial, um cara muito legal, um grande amigo que eu gostaria inclusive de ter convivido mais, principalmente durante o pouco tempo de vida que ele teve, de ter falecido com menos de 40 anos. Essa semana eu perdi um grande amigo, o Márcio Schein, presidente do nosso querido Clube Monte Sinai, que deixou a gente de forma muito precoce e foi um grande guerreiro que enfrentou problemas de saúde sérios durante muitos anos. Se o Márcio tivesse ficado com a gente 120 anos, a gente ia achar que era pouco. Acho que no caso dele, se ficasse 240, a gente ia achar que era pouco. Tamanha ele era especial. Mas Hashem reconheceu tudo que ele fez. Eu acho que ele, nesse pouco tempo, ele teve tempo para corrigir todas as galinhas kasher de outras vidas que ele possa ter desprezado, porque nessa vida eu, pelo menos, não conheço nada que justificasse ele ter que corrigir. Claro que todos nós temos erros, falhas, pecados, mas eu, particularmente, que tive a oportunidade de ser amigo, trabalhar junto, um irmão, literalmente, eu posso dizer para vocês que a gente precisa aprender a respeitar os desígnios do Criador, mas é muito difícil. Então, com toda a minha humildade, todo o meu amor, toda a minha saudade, à família, aos amigos que me incluem, que aqui ficam, eu quero humildemente dedicar a segunda parte desse programa, que fique registrado aí através da tecnologia para todas as vezes que ele for assistido, que ele, a primeira, a segunda e a terceira, o programa de hoje, todas as partes dele são dedicadas à memória do meu amigo Márcio Schein. Que Kadosh Baruch Hu tenha ele no lugar de muita luz e que de onde ele está ele possa trazer força para toda a saudade, toda a dor que ele deixou para trás.